Como vocês podem ver, nosso tema de hoje é mudança de hábito. O Doni já até brincou comigo falando se eu vou pôr uma foto da Whoopi Goldberg aí, né? Mas não é do filme, é da gente mesmo. Hábito vai ser a nossa palavra de hoje. E o que é o hábito, né? O hábito é uma maneira que a gente tem de agir, que por causa da repetição se torna uma coisa comum nas nossas vidas, né? Todos nós temos hábitos. A gente tem hábitos bons e hábitos ruins. Falando dos hábitos bons, por exemplo, a gente tem o hábito de comer regularmente, o hábito de tentar acordar numa hora boa, o hábito de tentar praticar exercícios, né? Hábito de tentar não, né? É o hábito de fazer, porque de tentar não é hábito. Assim, temos todos os hábitos bons que, especialmente quando nós somos crianças e adolescentes, nossos pais tentam colocar isso pra gente porque sabem que isso vai ser bom para toda a nossa vida. Mas hoje eu queria falar mais especificamente dos nossos hábitos ruins, tá? Porque se precisamos falar de mudança de hábitos, são mudanças dos hábitos ruins e não dos hábitos bons. Os hábitos bons devem permanecer. E os hábitos maus, que eu quero falar hoje com todos nós, não são somente aqueles hábitos maus visíveis, sabe? Que são fáceis da gente identificar. Por exemplo, uma pessoa que fala muito palavrão, uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que trai seu parceiro com frequência. São desses, mas também daqueles hábitos um pouco mais sutis, aqueles hábitos que estão um pouquinho mais escondidos, né? Por exemplo, pessoas fofoqueiras, pessoas que não conseguem controlar sua língua e a todo momento estão falando o que receberam a informação. Pessoas que querem com que as coisas sempre sejam feitas da forma como elas desejam, que não aceitam com que as coisas sejam feitas de outra maneira. Pessoas que não conseguem se importar com outra coisa, a não ser que os seus desejos sejam satisfeitos e não pensam nas outras pessoas. Esses tipos de desejos, né? E assim, eu poderia ficar listando aqui maus hábitos até não poder mais, porque listar coisas ruins é muito fácil pra gente, né? Que somos humanos. A gente, de uma certa forma, é acostumado a apontar o dedo para os outros e a gente acaba esquecendo de ver o que a gente é, né? Se olhar no espelho. Mas assim, se eu ainda aqui não falei de algum hábito mau que você tenha, eu quero ressaltar que essa mensagem é para você também. E eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para apontar o dedo para você, como eu acabei de falar, mas é aqui para te exortar, para te incentivar a identificar esses hábitos maus que você tem, para que você possa mudar. Porque é o seguinte, né? Maus hábitos causam na gente preocupação, estresse, culpa, raiva, medo. E acho que é bem evidente que nada disso daí é o que Deus quer para as nossas vidas, né? Isso não traz felicidade, não traz paz, não traz alegria nas nossas vidas. Então, tenha certeza que Deus quer exatamente o oposto disso para você. Então, é uma lógica bem fácil da gente fazer, né? Se a gente tem hábitos maus e a gente elimina esses hábitos maus e troca por hábitos bons, consequentemente, coisas boas vão vir para nós. Claro, isso também é evidente, né? Então, o que eu queria mostrar agora, para a gente só não ficar identificando hábitos maus, e a gente voltar para casa de uma certa forma vazio, só achando que a gente tem coisa ruim, conversar um pouquinho mais sobre esses hábitos, né? O que esses maus hábitos causam nas nossas vidas. Os maus hábitos, eles têm dois tipos de consequências nas nossas vidas. A primeira, que a gente pode ver, são consequências externas, que são reflexos dos nossos maus hábitos nas outras pessoas, né? Então,
voltando no exemplo lá da pessoa fofoqueira, ela é uma pessoa que outras pessoas não vão confiar nela. Ela é uma pessoa que por onde ela vai passar vai causar discórdia. É uma pessoa que por onde ela passar a verdade vai estar deturpada, né? Então, assim, são coisas que a gente vê pelo lado de fora, né? Outro exemplo, se você tem um temperamento nervoso, você costuma ficar raivoso com muita facilidade, você constantemente vai estar se envolvendo em conflitos e constantemente a violência vai fazer parte da sua vida. Então, é outra consequência externa, né? Você sempre vai ouvir que aquela pessoa está envolvida em confusão. Por quê? Porque você sabe que ela tem aquele tipo de temperamento. Mas além das consequências externas, a gente tem as consequências internas. Que aí essas ficam na gente, ficam na nossa cabeça, no nosso espírito. A primeira consequência interna que eu queria compartilhar é o sentimento de indignidade. Porque assim, como a gente costuma repetir sempre a mesma coisa, a gente está sempre errando. E aí quando a gente olha para Deus, a gente vê que Ele não erra, que Ele quer que a gente faça exatamente o contrário, a gente não se sente digno dele amar a gente. A gente sabe que Ele ama a gente entende isso, mas, sabe, não bate. A gente vive muito nesse mundo assim de crédito e débito, né? Então assim, pô, eu te paguei 2, estava esperando receber 2, mas você me deu 1 milhão, eu te dei 2 e mesmo assim você não quer os 999, 998 de volta? É assim, Deus não quer mesmo. Então a gente acaba se sentindo indigno, né? E é difícil da gente aceitar que Deus aceita a gente. E também é difícil para as pessoas que ainda não são cristãs, muitas vezes, para aceitar a Deus, justamente porque elas param e se olham no espelho e falam assim, nossa, eu sou muito errado, não faço nada certo. Como é que Deus vai poder me amar? Eu não sou digno desse amor. Mas é justamente o contrário. Você é digno desse amor. Então, esse é um dos primeiros resultados internos dos nossos maus hábitos, né? Um outro resultado é o desânimo. Está muito relacionado com o primeiro, né? A gente sempre se vê errando, fazendo a mesma coisa dia após dia, hora após hora, e aí você às vezes se vê numa situação, né? Naquele ciclo vicioso que você fala, não tem como sair daqui, não tem como sair daqui. E aí você vai ficando desanimado, você não tem forças mais para mudar a situação. Outra consequência é que nós nos tornamos defensivos. A gente tende a criar barreiras para desconversar desse assunto, né? Um exemplo, pegue 2 pessoas que são alcoólatras. Muitas vezes as pessoas que são alcoólatras, elas costumam camuflar, né, o problema que elas têm fazendo piadas. E justamente a maioria das piadas que elas fazem são justamente da embriaguez delas, né? Pega 2 bêbados aí e fala assim, lembra aquele dia que a gente estava lá na beira do lago pescando, você estava lá já chapado, caiu no rio, que risada, entendeu? Então você chegou em casa, sua mulher brigou com você, e dá risada, e aquilo é diversão para sempre, entendeu? E isso nada mais é do que um mecanismo de defesa. Você está se tornando defensivo. Outras pessoas racionalizam os seus maus hábitos. É aquela velha frase, né? Não, tá tudo sob controle. Quando eu quiser parar, eu posso parar de fazer isso, tá tudo sob controle. E aí a pergunta é, então por que você não parou ainda de fazer isso? Está tudo sob controle. Outra coisa que acontece é, às vezes, as pessoas ficam com raiva. Também é uma forma de defesa, né? Mas na hora que você chega para falar com aquela pessoa sobre aquele mau hábito, ela já fala assim, eu não te dei permissão para falar sobre isso. Você não tem intimidade suficiente ainda para conversar comigo sobre isso. Você pode parar de falar desse assunto agora porque não é para conversar sobre isso. E a pessoa fecha a cara, às vezes nunca mais conversa com você, porque sabe que você identificou aquilo e ela não quer com que aquele ponto da sua vida seja mudado. E
O último mecanismo de defesa que acontece na maioria das pessoas é a apatia. É aquele sentimento que eu nunca consegui mudar, não é agora que eu vou conseguir mudar, não adianta você me ajudar porque eu não vou mudar, eu vou continuar vivendo assim até o final da minha vida. Não adianta eu fazer mais nada que não vai dar certo. A pessoa fica apática. Ela também fala, não me importo mais em mudar, não, me deixa em paz, deixa eu viver minha vida. Então, assim, essas são algumas maneiras que a gente acaba encobrindo nossos maus hábitos, né? As nossas consequências internas. E tem uma última, que aí é a pior de todas, é que nossos corações ficam rebeldes. Por mais que a gente saiba que a gente está fazendo a coisa errada, por mais que as pessoas ao nosso redor tentem nos ajudar, por mais que tudo conspira a favor para você mudar, o coração rebelde não vai querer ser mudado. Porque ele já está confortável também, né, com aquela situação, aquele mau hábito. Ele sabe quais são as consequências do seu mau hábito, então, por mais que sejam consequências ruins, ele não importa, ele já está calejado, né? Ele não quer saber de dar um passo para fora, sair daquela zona de conforto e mudar. Então, o coração se torna rebelde. Uma outra consequência que aí está um pouco misturada, né? Que é uma consequência externa e uma consequência interna, é que por nós termos maus hábitos, muitas vezes nós acabamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor a ter esses mesmos maus hábitos. A gente acaba sendo contagioso. E contagioso para o mal, né? Não para o bem. Um exemplo mais clássico disso que a gente pode ver são com as crianças, né? As crianças, elas não fazem aquilo que a gente fala, elas fazem aquilo que a gente faz. Então, acho que boa parte de vocês já viram cenas, por exemplo, de pais fumantes e às vezes pegam a criança que está, sei lá, escrevendo, às vezes a criança pega a caneta assim e finge que está fumando que nem o pai. Por quê? Porque vê o pai fazendo daquele jeito e vai fazer igual. E é isso, essa é uma parte muito triste, porque a gente acaba contaminando essas pessoas, né, com o que não deveríamos. E agora vou chegar de falar dessa parte do que os maus hábitos causam na gente, né? Eu queria falar agora de uma parte um pouco melhor, a parte de como nós podemos superar esses maus hábitos, como que a gente pode trocar os maus hábitos pelos bons hábitos. E uma coisa que eu tinha falado no começo que eu esqueci de destacar é assim, os hábitos são atos da nossa vida que a gente faz repetidamente, né? Como eu disse. O repetidamente é a palavra-chave aí. Porque como a gente fica repetindo sempre a mesma coisa, a gente fica entrando nesse loop, né? Não consegue sair. E agora, para superar, é a mesma coisa. Para a gente superar, também precisa dessa repetição. Precisa da insistência para poder superar o mau hábito. A primeira coisa que a gente precisa para superar o mau hábito é precisar querer. Óbvio. Né? Não existe possibilidade de uma pessoa querer mudar se ela não quiser mudar. Olha só o exemplo de uma passagem, Hebreus 11:6. Fala assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não adianta, né, você ficar falando de Deus para a pessoa se ela não crê que Ele existe, se ela não tem fé nele. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de pensamento com você querer mudar o seu hábito. Não adianta você querer mudar o seu hábito se você não quer que ele mude. Não adianta você querer convencer a pessoa a acreditar em Deus se ela não quer, ela não tem fé para acreditar em Deus. Então, assim, não são pregações, sabe? Não são conversas com psicólogos, qualquer coisa assim que vão fazer com que aquela pessoa mude o hábito. Pode ajudar? Pode ajudar. Mas se ela não tiver esse desejo de querer mudar, nunca vai adiantar. Nunca vai adiantar. Precisa sair dessa inércia, né? Ela precisa querer mudar. E aí então você pode perguntar, né? Que é a pergunta óbvia. Bom, então como que a pessoa vai querer mudar? Como que a gente pode criar... A gente não, né?
gente pode ajudar essa pessoa a criar, mas como essa pessoa cria essa vontade de mudar. Não existe uma regra, de forma alguma. Mas tem algumas coisas que a gente pode observar que acontecem na vida das pessoas que fazem com que elas mudem, né? A primeira coisa é a pessoa saber da verdade. Porque assim, muitas vezes a pessoa não muda o seu mau hábito porque ela não teve com clareza ainda as consequências as consequências ruins que ela vai ter na vida. Não está isso claro para ela. Então ela precisa ouvir a verdade. A verdade precisa ser dita para ela. E especialmente essa verdade precisa ser dita por pessoas próximas dessa pessoa que precisa mudar, né? Um exemplo, novamente, vamos supor que o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa chegue para você e fale assim: eu sou homossexual, eu sou gay. O que você vai fazer? Você vai rejeitar essa pessoa? Você nunca mais vai falar com ela? Você vai expulsá-la da sua casa? Qualquer coisa assim? Não. Obviamente que não, sabe? Ele é seu filho, ele é sua filha, é seu esposo, sua mulher. Você ama ela, você não pode fazer isso com ela. Muito pelo contrário. Você precisa deixar bem claro que esse ponto da vida dela você não concorda, esse ponto da vida dela está errado, mas você pode continuar muito bem conversando com ela, se divertindo com ela, saindo com ela, falando sobre planos futuros que ela tem. Agora, sobre exatamente esse aspecto da vida dela que você sabe que ela está errando, você diga: não está certo você se sentir atraído sexualmente, fisicamente por uma pessoa do mesmo sexo e você fazer planos para a sua vida futura junto com ela. Ponto. Que é para ela saber a verdade. Sabe, às vezes a gente tende a ter aquele sentimento de colocar panos quentes nesses problemas, só deixando mais claro, né? Não é só nesse problema de homossexualidade, é em qualquer outro problema, tá? De fofoca, de fumar, beber, se drogar, qualquer coisa desse tipo. A gente tende a pôr panos quentes nisso, achando que dessa forma a gente vai manter o relacionamento. Mas na verdade, quando a gente faz isso, a gente está tendo uma visão míope de toda a situação, né? Também é uma visão a curto prazo. E a gente não está tendo amor com a alma daquela pessoa. A gente sabe que a pessoa está indo para a perdição e a gente está negando a verdade a ela. Então, diga a verdade, porque ela precisa saber a verdade. Uma outra coisa que acontece na vida da pessoa para ela querer mudar é o amor. O amor é um grande motivador para as pessoas mudarem. Eu volto naquele exemplo dos pais com as crianças, né? Às vezes o pai vê a criança imitando ele a fumar ou a fazer qualquer outra coisa errada e daí dá aquele estalo na cabeça, né? Fala assim: meu Deus, meu filho está fazendo isso. Eu amo meu filho, eu não quero que isso aconteça. E aí a pessoa se vê forçada a mudar. Ou então, por exemplo, quando a pessoa tem ataques de raiva e quando olha nos olhos dos seus amados, vê que essas pessoas estão sempre assustadas, ele fala assim: está na hora de eu me segurar, está na hora de eu me conter, de mudar esse meu estilo de vida. Então, o amor que as pessoas têm pelos seus próximos é um outro incentivador à mudança. O próximo incentivo à mudança é a dor. Já falo o ditado, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E é exatamente isso. Às vezes o seu mau hábito se vira contra você. Se você fuma, você pode ter um câncer, você pode ficar doente. Se você é raivoso, você vai sempre se envolver em violência, você pode ter complicações com a justiça. Sempre vai ter um fator complicador e você pode também aprender pela dor, tá? Eventualmente o seu mau hábito vai te levar à ruína. E algumas pessoas, elas têm que cair, infelizmente, né, elas têm que cair no fundo do poço para daí se tocar na vida e voltar para fora do poço. E assim, as pessoas que ignoram a verdade, ignoram o amor e ignoram a dor, infelizmente o que elas merecem
no resultado final é sofrer para Deus. Porque não aprende por essas 3 coisas, a única coisa que vai sobrar para elas é o sofrimento. Mais ainda, temos, vamos dizer assim, nosso último soldado, né? Que é a oração. A oração, tanto da própria pessoa, quanto dos seus amados. Olha só o que Davi disse, né? Lembra mais ou menos, está naquele contexto que Davi cometeu adultério com Batseba. O profeta Natan foi falar para ele: Davi, você pecou, você vai sofrer agora. E daí ele escreveu esse salmo que a gente canta direto aqui na igreja. Davi escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só o que Davi pediu. Davi pediu para que fosse criado dentro dele um coração puro. Ele não tinha poder para criar esse coração, ele estava com o coração dele sujo. E aí, então, o que ele fez? Se ajoelhou e orou para Deus, falou: Deus, você que tem poder, você que é o Todo-Poderoso, pode criar e descriar qualquer coisa, crie em mim esse coração puro. Eu quero mudar, eu não quero ser adúltero. E é isso que a gente precisa fazer às vezes. A gente precisa se ajoelhar e pedir para Deus mudar a gente. Ou então mudar o nosso próximo, né? Literalmente pedir para Deus fazer um milagre nas nossas vidas. Que aí a mudança acontece. Então, nessa primeira parte, só para relembrar, como a gente pode superar os nossos maus hábitos. A primeira coisa é que a gente precisa querer. E o que a gente pode fazer para a gente querer? Sabendo a verdade, ou pelo amor, ou pela dor, ou através da oração. Outra coisa que a gente pode fazer para superar é que a gente precisa reconhecer esse mau hábito que a gente tem. E isso é uma coisa difícil da gente fazer, sabe? É difícil da gente confessar até para nós mesmos, sabe? Você se olhar na frente do espelho e falar assim: você é um chorão, você é um mentiroso, você é um fofoqueiro. É difícil da gente assumir isso, até para nós mesmos. E mais ainda perante Deus. Mas a gente precisa fazer isso. Olha só o que diz João 3,19. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver que, assim, a gente gosta do nosso pecado, sabe? Como nós somos pecadores, a gente gosta do pecado. E é justamente o que aconteceu com Jesus. A luz, que é Jesus, veio até o mundo, só que os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado do que a luz, justamente por serem pecadores, porque as suas obras eram más. Mas a gente precisa se livrar disso. Como cristãos, a gente precisa fazer exatamente o contrário. A gente precisa amar a luz e não amar as trevas. Próximo dica, né, para a gente superar, é para você compartilhar o seu problema com as outras pessoas. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, a gente pode confessar os nossos pecados a Deus, mas a gente precisa de instrumentos aqui na Terra para ajudar a gente a superar isso. E esses instrumentos que Deus coloca aqui na Terra são exatamente outras pessoas, né? Olha só o que Lucas fala lá no capítulo 14, versículo 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, por mais humilhante que seja você confessar o seu mau hábito para outra pessoa, isso é necessário, porque se você se humilhar, você vai ser exaltado perante Deus. E a gente está pensando aqui sempre no nosso plano espiritual, pensando no que Deus quer pra gente. Aqui no mundo terreno, você compartilhar o seu pecado para outra pessoa pode ser algo humilhante, mas para Deus é justamente o contrário, é algo que vai te exaltar.
E é justamente assim que funciona, sabe? É um sentimento de cooperação, um sentimento, fugiu a palavra agora, de amizade, de parceria, que é, por exemplo, todo mundo já ouviu falar naqueles grupos anônimos, né? Tipo, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que sempre a pessoa chega lá e fala, né? Boa noite, meu nome é Victor, eu sou alcoólatra há 12 anos e agora estou tentando sair da bebedeira. E aí a pessoa vai lá e repete, outra pessoa vai lá e repete, e todos têm o mesmo problema. E assim, é exatamente isso. Você compartilha com a outra pessoa e vai criando esse sentimento de... Ainda não lembrei a palavra, mas eu vou lembrar. Mas, assim, é confortante você... Não vou abrir mais, né? Não precisa ser em grupos desse tipo, mas às vezes você senta para conversar com um amigo para tomar um café e conta aquilo que você está pensando. Daí a pessoa fala assim, nossa, eu estou pensando a mesma coisa que você. Não é reconfortante? Assim, você fala assim, nossa, eu estava achando que eu era a única pessoa a pensar isso, mas eu não sou a única pessoa a pensar isso. E daí você deixa de se achar um ET na Terra. Você vê que você não está pensando tanta besteira assim. E na verdade, assim, você pode estar errando, né? Mas você vê que o seu erro não é só seu, é de outras pessoas também. E último ponto que eu queria falar. Tem mais uma questão aí de você compartilhar o seu problema com os outros. É que você compartilhando o seu problema com os outros, você faz com que ele se torne gerenciável. Porque o problema começa a te oprimir, começa a te ofender, porque ele está maior que você, ele está mais forte que você. Quando você começa a tomar atitudes para diminuir ele, para justamente tornar ele gerenciável, aí essa dor começa a te deixar. É justamente esse ponto. Você começa a deixar de se sentir um ET, achar que só você está passando por esse problema, você vê que outras pessoas também estão passando por esse problema e vê que isso daí é gerenciável. A coisa começa a baixar, né? Começa a melhorar. E o último e mais importante ponto de como você superar seus maus hábitos é você deixar Deus te curar. É isso, deixe Deus te curar, sabe? Somente Deus pode curar as nossas feridas e nos tornar inteiros novamente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? Nós desejamos nos livrar dos nossos hábitos quando nós confessamos a Deus e a nós mesmos, né? Nós compartilhamos com os outros para buscar apoio, outras pessoas, mas é somente Deus que pode remover a dor e o desejo pecaminoso que é a raiz desse mal. E Deus tira essa raiz, esse desejo pecaminoso, de várias maneiras. Mas o que eu queria compartilhar aqui com vocês agora é que ele retira esse desejo da gente através da sua palavra. Olha só, Mateus 8:8. É o centurião conversando com Jesus. Não é aquele centurião que estava lá perto de Jesus quando ele foi crucificado. É um outro centurião. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha só o que o centurião pediu para Jesus. Ele falou assim, fala só uma palavra. A sua palavra vai curar o meu servo. E é muitas vezes isso que a gente precisa pedir nas nossas orações, né? Tenho certeza quase absoluta que pelo menos um de vocês que estão aqui já algum dia orou para Deus falando assim, sabe, Deus, fala só uma palavra para mim para abrir os meus olhos, para eu saber o que eu preciso fazer da minha vida. E é exatamente isso, a palavra de Deus tem poder. E quando você deixa um mau hábito na sua vida, de uma certa forma cria um vácuo na sua vida, né? Porque você está deixando de fazer aquilo. E o que vai preencher esse vácuo é justamente a palavra de Deus. Porque se você não preencher esse vácuo, olha só o que acontece. Essa passagem de Lucas 11:24, que fala assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí.
Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, se você deixar o seu mau hábito e não preencher com algo que seja bom, especialmente a palavra de Deus, esse mau hábito vai voltar para você. Porque a gente precisa lembrar, nossa natureza é pecaminosa. A gente vai sempre tender a fazer o pecado. Se a gente não pedir para Deus justamente derramar a luz dele sobre nós, iluminar esse buraco que ficou na nossa vida, a gente vai voltar a fazer a mesma coisa. E como que a gente pode preencher esse vazio, né? Como que a palavra de Deus vai habitar no nosso coração? É justamente participando de cultos como a gente está participando agora, participando dos estudos bíblicos durante a semana, tendo a sua leitura diária da Bíblia, orando para Deus sempre, fazendo atividades com que te aproximem cada vez mais de Deus, para fazer com que o Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento que a gente se batiza, interaja cada vez mais com o nosso espírito e faça com que assim, a gente tenha vontades cada vez mais parecidas com a vontade de Deus e não parecidas com a vontade da nossa carne, né? Por exemplo, Paulo, em Romanos 8,13, fala que a gente supera o pecado em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, né? Isso está lá em Romanos 8,13. E é justamente isso, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha diretamente com o nosso espírito para nos fortalecer no trato com os nossos maus hábitos, né? E essa parte que Deus nos cura interage bastante com esse terceiro ponto que a gente compartilhar nossos problemas com as outras pessoas. Porque se as outras pessoas são os instrumentos de Deus aqui na Terra, a gente precisa ficar rodeado, a gente precisa buscar sempre estar em meio de pessoas que também têm esse Espírito Santo, que conhecem a palavra, que talvez já deixaram maus hábitos e preencheram esse vácuo na vida delas com a palavra de Deus. E onde que a gente encontra pessoas desse tipo? Na farmácia, no supermercado, na balada, na praça? Não, é exatamente aqui. Aqui. As pessoas que se reúnem em igreja. As pessoas que são cristãs e têm o Senhor Jesus como Deus da vida delas. Então, assim, eu espero que essa mensagem de hoje, como eu disse um pouquinho no começo, possa ter te ajudado a abrir os olhos para talvez você identificar algum mau hábito que você tenha. E para você se sentir exortado a mudar esse mau hábito, sabe? E a ter certeza que aqui você tem pessoas com que você pode contar. Você tem homens e mulheres que estão dispostos a te ajudar e a compartilhar da sua dor, do seu sofrimento, para fazer com que você se levante. E mais que isso, você pode ter certeza que Deus está sempre de braços abertos e com a mão estendida para te levantar e você viver uma vida nova cada vez mais próxima dele. Amém?